Não existe empresa boa de cultura fraca. E não existe empresa fraca de resultado que tenha uma cultura boa. Eu nunca vi. Pode terceirizar a responsabilidade do fracasso ou, obviamente, do sucesso da tua empresa. Se você é CEO, depende de você. Você tem que entregar. Não é culpa do marketing, não é culpa da venda, porque você não se capacitou para isso. Falei, cara, que caca que eu fiz, né? Pensei em ligar pro Nilson, falei, cara, me contrata de volta aí, tô voltando. Mas eu esfriei a cabeça e naquele momento eu decidi dobrar a aposta. Começamos a temporada 2026 do Voz Visionárias e existem dois parceiros que eu gostaria de agradecer e muito pelo apoio ao nosso podcast, ao nosso propósito. O primeiro deles, o Lord Prime Beef, onde eu compro as carnes do meu churrasco, carnes de excelentíssima qualidade, tudo o que o araçatubense gosta. E o melhor de tudo, vai aparecer um QR Code aqui na tela, ao qual, ao escanear, você vai entrar em contato com eles e vai ter uma condição especial para você. Então, QR Code na tela aí para você não perder essa oportunidade de consumir uma carne de qualidade. Outra empresa que eu gostaria de agradecer é a Equipa Malharia, responsável pela produção dos uniformes dos visionários. Ficou incrível, ficou excelente. O nosso propósito com isso era reforçar a nossa cultura, a percepção do valor da marca do Visionários. E com certeza a Equipa nos ajudou com isso. Muito obrigado a vocês dois. Que noite, meus amigos! Enfim, chegou o grande dia, o início da temporada Voz Visionárias 2026. E eu trouxe aqui hoje uma pessoa que passou pelo palco dos Visionários e ficou aquele gostinho de quero mais. Então eu falei, cara, nada mais, nada menos do que melhor você começar lá no podcast. E hoje nós iremos trazer grandes ensinamentos, porque afinal o propósito dos Visionários é trazer crescimento, é trazer conteúdo de qualidade e principalmente com aquelas pessoas que vivem e entregam resultado. Então eu não poderia deixar de chamar aqui hoje o Tássio, presidente executivo da Natureza e que esteve no último Visionários. Boa noite, Tássio, seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar com você e contribuir com esse projeto do Visionários, um projeto que eu acredito muito. E através dos meus conhecimentos e a minha história, conseguir contribuir com os empreendedores da nossa região. Eu agradeço, Tássio, de verdade. Nós precisamos de pessoas boas como você para ensinar os visionários, ensinar as pessoas que vão nos assistir. Então, é uma honra ter você aqui hoje. Cara. A honra é toda minha. O maior prazer do mundo. Eu te conheço um pouco mais, a gente marcou um café depois daquele dia no palco. Te conhecia pouco, mas fiquei muito surpreso com a pessoa que eu conheci lá aquele dia. E não só eu, todos ficaram muito surpresos. Depois nós tivemos a oportunidade de conversar em um café, dividir a mesa, o que é muito bom, e conheci ainda mais de você. Tem uma história incrível, inspiradora, e eu quero ouvir de você essa história. Quero que você conte para o pessoal como que você chegou até onde você está hoje. Eu quero saber do Tássio, desde lá de trás. Conta um pouco dessa história. Primeiro, obrigado aí pelo elogio. Ter gostado da história, né? Vai ouvir pela segunda vez. Sim. Espero que você goste novamente, né? E para mim, falar sobre a minha história é sempre algo muito difícil, né? Porque a gente sempre revisita alguns momentos que a gente não teve as condições que a gente gostaria, né? Mas acho que a principal lição e o motivo pelo qual eu sempre gosto de falar é para mostrar que realmente a gente consegue dar a volta por cima, a gente consegue crescer e construir uma jornada e uma vida de sucesso. Então, eu nasci numa família bem simples. Meu pai era usuário de drogas, ele foi usuário de crack por 26 anos, passou por mais de 15 clínicas de reabilitação. Então, eu tive uma infância muito conturbada, né? Então, desde pequeno, eu aprendi a ter conforto em meio ao desconforto. Eu nasci naquele ambiente e para mim tinha que ser normal. Então eu tinha que ir para a escola, eu tinha que jogar bola, eu tinha que soltar pipa, eu tinha que ter uma vida normal, mesmo muitas vezes eu chegando em casa e meu pai ter vendido a TV, ter vendido minha bicicleta, ter vendido a mistura da casa, né?
Então isso, de certa forma, foi positivo, porque eu consegui encontrar uma forma de não me distrair com as pequenas coisas ou as grandes dificuldades que a gente vai encontrando ao longo da nossa vida. E desde muito novo, gostava de ter um tênis bom, uma camiseta boa, um boné bom, né? O Rafa me conhece há bastante tempo, sabe que eu sempre gostava de ter tênis de marca, boné de marca, né? E para isso eu sempre tive muito interesse em ganhar dinheiro. Então, desde muito novo, eu buscava formas de produzir dinheiro para poder comprar as coisas que eu gostava na época, né? Sempre fui muito ambicioso. E com 11 anos, eu tive a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com meu tio. Ele me ofereceu uma vaga de emprego. Na época, até por um tempo, eu achei que ele tinha me oferecido essa vaga por eu ser muito comunicativo, por ser um menino desenrolado. Quando depois eu fui descobrir que ele só me ofereceu a vaga porque ele tinha medo de eu me tornar igual ao meu pai, né? Então, o motivo dele foi contribuir para que eu não me perdesse. Mas, de certa forma, aquilo para mim foi uma oportunidade de transformar minha vida. Ele tem uma distribuidora de doce até hoje aqui em Araçatuba, chamada Paçocão, ali na Rua do Fico. E eu comecei com ele vendendo para bar, mercearia, supermercado. Ele tem uma distribuidora que vende bala, chiclete, house, paçoca, né? Todos esses doces aí. E além dele ter me dado a oportunidade de conhecer vendas, né, que realmente foi algo que transformou minha vida, ele também foi um exemplo para mim de homem, caráter, trabalho, honestidade, né? Ele foi um pilar ali masculino na minha vida. E por lá eu fiquei dos meus 11 até os 18 anos. Quando eu completei 18 anos, por incrível que pareça, meu pai, depois de todo esse período usando droga, ele conseguiu sair da dependência. Que bom, cara. Ele até hoje é reconhecido como dos cases mais bizarros, porque ele usou por tanto tempo crack e ele conseguiu parar de uma vez, não bebia, não fumava, e inclusive não teve nenhum tipo de sequela por isso, né? Uau. E nesse momento da minha vida, aos 18 anos, eu tendo mais estabilidade, um lar mais estruturado, foi quando eu decidi me desafiar. Falei, cara, eu vou começar a estudar, vou fazer uma faculdade. Então, você sabe, eu sou engenheiro civil, me matriculei na faculdade de engenharia. De engenheiro para engenheiro aqui hoje, De engenheiro né? para engenheiro, verdade. A sua história também é muito bonita. A gente até tem essa conexão, né? Me matriculei na faculdade de engenharia e falei, cara, eu vou procurar arrumar emprego em alguma empresa grande. Quero registrar minha carteira numa empresa grande, que eu tenha potencial de crescimento e que tenha um mercado que eu gosto. E a Natureza foi a primeira empresa que eu pensei em entregar currículo. Por quê? Porque era uma empresa grande, eu já conhecia através de alguns amigos e mexia com animais. Eu sempre fui apaixonado por animais. Sempre gostei muito de cachorro, gato, periquito, papagaio, já tive de tudo, até cobra já tive, pra você ter uma ideia. Entreguei o currículo na Natureza, a moça falou, não tenho vaga de vendas, eu sei que você é bom vendedor, porque eu já atendi o marido dela num bar, que ele tinha um leilão de gado, o Arildo. Ela falou, não tem vaga de vendas, mas eu tenho uma vaga para fazer entrega, serviço de banco, e se sobrar tempo você pode vender. Eu falei, é registrado? Ela falou, é. Eu falei, então tô dentro, pode me contratar. Aí pedi demissão lá na distribuidora, comecei na Natureza, né? Lá logo me destaquei em vendas, mesmo fazendo entrega, eu fiz um milheiro de cartão, atendia muito bem meus clientes de entrega, entregava o cartão e dizia, olha, eu também sou vendedor. Então, dentro de pouco tempo, eles passaram a comprar comigo e quando eu menos esperava, eu já estava tendo tanto sucesso em vendas que eu vendia igual ou mais até alguns vendedores que ficavam o dia todo lá. Uhum. Foi quando hoje o Nilson, que é proprietário, meu sócio, ele me notou. Falou, pô, ou esse menino é bom ou os outros são muito ruins. Aí ele falou, não, o menino é bom. Uhum. Ele falou, então a partir de hoje ele só vende. E ali foi Quantos anos? Ali eu tinha 19 anos. Né? Foi um ano. Uau. E aí você entrou como vendedor nesse momento? Aí nesse momento, parei com entrega, parei com serviço de banco, eu também ajudava um pouco no caixa, parei de ajudar no caixa também, fiquei só como vendedor. Naquele momento era o seu sonho, era o seu objetivo, era se tornar vendedor. Me tornar vendedor, meu objetivo principal, porque eu era vendedor na empresa do meu tio, eu dei meio que um passo para trás para entrar numa grande organização e eu queria novamente alcançar esse posto. E eu sabia que os vendedores lá ganhavam bem, então eu queria transformar minha vida através da venda. E aí tive essa oportunidade aos 19 anos, cara, me dediquei ao máximo, não tinha dia, não tinha hora, vendas o tempo todo, dentro de pouco tempo eu já era o principal vendedor da loja. Tinha os principais clientes, as principais carteiras, ganhei dinheiro, comprei carro zero, fui pra Disney. E aí já com quantos anos? Por exemplo, essa primeira experiência da Disney? Eu tinha 21. Caramba, 21 anos.
Nossa, escalou demais. Parabéns. Aí tive um sucesso muito relevante em vendas, né, na empresa. Na sua experiência, a primeira delas é vendas. Desde a época da distribuidora. Isso. Sempre foi vendas. Sempre foi vendas. Sempre Então foi podemos vendas. dizer que você é um ótimo vendedor. Cara, eu sou vendedor até hoje e vou morrer vendedor. Acho que todos nós somos vendedores, Temos né? que ser, né? Temos que ser. Até Depois o você vai me funcionário falar. público, ele vende as horas de trabalho dele em troca de um dinheiro, né? Então, certeza. todos nós vendemos algo, né? Sim. E para você, então, puxando essa linha do vendedor, porque você foi um ótimo vendedor. 21 anos já estava indo para Disney, olha só, em pouco tempo. Qual é a principal característica para que uma pessoa possa vender bem, vender de fato? Cara, se for escolher a principal, ambição. Ambição. A pessoa ela tem que ser ambiciosa. Eu tenho mais de 70 vendedores hoje dentro da empresa e os que despontam sempre, não é na maioria das vezes, sempre são ambiciosos. São pessoas que querem muito, esperam muito da vida. Quer pôr o filho na melhor escola, quer ter o melhor plano de saúde para a família, quer levar a família para viajar para fora do país com qualidade, com tempo de qualidade. É o cara que quer ter um carro bom, o cara quer ter uma casa boa e o principal, não se acomoda. Não se acomoda, porque muitas vezes uma pessoa ela é ambiciosa, mas ela tem uma visão encurtada, atinge um determinado objetivo e ela meio que estaciona. Então, além de ser ambicioso, o cara tem que ser inconformado. Certo. Tem que sempre ir renovando as ambições dele para querendo sempre algo mais da vida. Então pega aí, galera. Ambição é essencial para o crescimento em vendas. Continuando a tua história, voltando um pouco. Você atingiu esse patamar se destacando ali como um dos melhores vendedores em pouco tempo e a partir daí até chegar onde você está hoje? Cara, e foi em 2014, eu dei meu primeiro all-in da vida. Eu já era um vendedor de sucesso, eu tinha ganhos significativos, eu já tinha a maior carteira de clientes da natureza da época, né? Mas eu estava no último ano de engenharia, tinha dado um duro para poder chegar até lá. Você sabe que engenharia não é fácil, eu não sei hoje, mas na nossa época, cara, não formava engenheiro sem se esforçar, era difícil. Você sabe que eu me achava... Eu falava, cara, não me achava um bom aluno. Aí aquele dia que nós fomos conversar, você falou assim, cara, você sabe que engenharia não é para qualquer um, Não e é, etc. cara, não é. Aí eu falei assim, comecei a me sentir um pouco mais depois daquele dia. Eu falei... Cara, é difícil. Eu não sei hoje que mudou, né? Tem EAD e tal, na nossa época não tinha, cara. Era ali, cálculo Eu peguei 1, o 2, Gaminão. Gaminão, então você concreto imagina, não era armado, fácil. pontes, estruturas, né? Cara, é complexo, né? E eu tinha pagado um preço caro para chegar ali no último ano da faculdade. Eu sabia que não era só a grana que eu tinha investido. Era o tempo, o esforço, a energia e o sonho, né? De ser engenheiro. Eu tinha o sonho de ser engenheiro, né? E eu parei, pensei e falei, cara, eu não vou nem tentar. Não vou nem tentar ser engenheiro, porque dentro de uma construtora, o engenheiro é o cara. Aqui dentro da natureza, eu não sou veterinário. Eu não sou administrador de empresa. Eu vou crescer até certo ponto, na minha visão da época, né? Falei, vou dar o win. Vou pedir demissão para fazer estágio numa construtora. E pedi, cara, pedi demissão. O Nilson não queria de jeito nenhum que eu saísse, e aí eu fiquei insistindo. Queria que ele fizesse acerto, ele não fazia, foi maior trupé, né? Até que a gente chegou num acordo e eu consegui sair. Fui trabalhar numa construtora que era de Araçatuba, chamada Alcance. E entrei ali como estagiário, né, em 2014. E logo um mês depois que eu pedi demissão, eu tinha me organizado financeiramente, eu tinha, de certa forma, planejado essa transição. Um mês depois, descobri que minha namorada estava grávida. 22 anos. Tinha acabado de pedir as contas. Nossa. Aí nessa hora eu falei... É sempre assim. Na verdade é sempre assim. Falei, cara, que caca que eu fiz, né? Pensei em ligar pro Nilson, falei, cara, me contrata de volta aí, tô voltando. Mas aí eu esfriei a cabeça e naquele momento eu decidi dobrar a aposta. Eu falei, olha, eu vou me dedicar mais ainda, eu vou dobrar a quantidade de energia, dobrar a quantidade de esforço, vou crescer o mais rápido possível dentro da construtora, vou me formar o melhor engenheiro possível e vou escalar aqui dentro. E assim foi, né? Eu sempre acreditei que a intensidade, ela distorce o tempo. Então, quanto mais intenso a gente é, mais rápido as coisas acontecem na nossa vida. E quanto menos intenso a gente é, mais as coisas demoram. Você não concorda? Concordo, não? Isso é um fato para tudo. Quanto mais energia, mais intensidade você põe, cara, pode ter certeza que mais rápido você vai alcançar aquele objetivo. Não garante que você vai conseguir, mas você vai ganhar velocidade
dentro daquela ação. E a grande verdade é que você está tão imerso que você nem vê o tempo passar. Não vê. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você fala, cara, passaram-se 10 anos em 3 anos. Então é aquilo, cara, se esforça muito no começo, é igual o foguete, né? Para levantar voo, gasta-se muita gasolina ali naquele primeiro momento, mas depois que ele atinge a órbita, aí já era. Exatamente, exatamente. Tem que ser obcecado pelo objetivo, né? Naquele momento, meu objetivo era me tornar engenheiro e escalar financeiramente dentro da construtora. E, cara, lá também não tinha dia, não tinha hora. A empresa tinha uma necessidade muito grande de hora extra, a gente estava com as obras atrasadas na época. E eu abria e fechava a obra todo dia. Enquanto tivesse sol, tinha gente trabalhando. E por essa intensidade, eu tive uma carreira muito meteórica lá. Dentro de poucos meses, eu saí de estagiário para auxiliar de engenharia. De auxiliar de engenharia, eu fui de estagiário, fui para encarregado trainee. De encarregado trainee, fui para auxiliar de engenharia. De auxiliar de engenharia, me formei, me tornei engenheiro. E depois me tornei responsável técnico da construtora aos 24 anos. Que é realmente um cargo, você que é engenheiro sabe, né? Que tem muitos engenheiros que trabalham 10, 15 anos e não tem acervo técnico, são responsáveis técnicos de empresas grandes, né? Então eu tive uma carreira meteórica e atingi um sucesso muito bom lá dentro. E quando eu estava no meu auge ali, 25 anos, responsável técnico, engenheiro, ganhando grana, reconhecido, ganhando prêmio, bônus, veio 2016, Dilma 2. Dilma 1, na verdade, né? Dilma 1, 2019? Não, Dilma 2. Dilma 2, tá certo, tá certo. Dilma 2. Cara, a impeachment, uma das maiores crises imobiliárias dos últimos anos, o Minha Casa Minha Vida parou, 100% das nossas obras eram Minha Casa Minha Vida, 100%, estava com os 2 pés enfincados dentro desse mercado. A hora que o motor de vendas parou, não tinha contrato, não tinha novos apartamentos sendo vendidos, a receita não entrava, a gente estava com uma capacidade instalada enorme, a empresa quebrou em poucos meses. Então eu saí do meu auge para estar desempregado em questão de 6 meses. A empresa fez assim, ó. Mas você sabe que esse Dilma 2, ele foi disruptivo para muita gente. E tudo é uma questão de posicionamento. Para mim também foi uma virada de chave. Estava indo para o trabalho e eu vi a seguinte frase do Wendel Carvalho. Cara, se você está onde você está hoje, você quer avançar, avance. Por quê? Se algo der errado, você vai voltar onde você já estava. Você já se preparou para estar nesse patamar. E fez muito sentido para mim naquele momento. Foi aonde eu decidi pedir demissão também, ou melhor, nesse momento eu entrei no banco, na verdade. Entrei no banco porque não conseguia entrar na construção civil. Por falta de opção, indignação, passei na frente do banco e falei, vou trabalhar aqui. Aquela mentalidade de vou trabalhar aqui, mesmo sendo subestimado, mesmo não sendo para mim, me levou até o banco e iniciou minha carreira no mercado financeiro. Então foi um momento de disrupção para muita gente. Se não existisse essa crise, eu não estaria na natureza e provavelmente você não estaria aqui hoje com visionários, né? Perfeito. Realmente tirou a gente do mercado da construção. E deu tudo certo, graças a Deus. Uhum. Então naquele momento eu estava ali num desafio muito grande. Eu já tinha um filho, né? Já era casado, eu tinha uma família, tinha um ganho, tinha um custo de vida alto, né? E do nada fiquei desempregado. A construtora quebrou, a gente tentou de tudo quanto é jeito fazer com que ela não afundasse, mas afundou. Foi quando eu fiz 2 coisas. Falei, olha, eu vou reativar todas as construtoras que eu conheço, meu network aqui no mercado de construção, e vou bater um telefone na natureza. Uhum. Se nada der certo, eu volto para a natureza. Esse era meu pensamento. Aí, nessa de bater um telefone, o Nilson me chamou para conversar. Eu cheguei lá, ele falou, cara, minha filha está fazendo direito no Paraná, a mais velha. A mais nova está estudando para medicina. E meu mais novo não tem idade nem para entrar na faculdade, vai demorar muito para ele vir para a empresa. Eu preciso de alguém aqui para ser meu braço direito. Você topa o desafio? Falei, cara, eu preciso pensar. Ele fez uma proposta boa na época, uma proposta justa. Falei, cara, eu preciso pensar, vou conversar com a minha esposa e te retorno. Porque não era a minha primeira opção voltar para a natureza. Aí, cara, passado alguns dias, me liga o Luizão da Lome, até faleceu, deu um acidente aéreo depois, ele me falou, cara, vem aqui, vem conversar comigo. Ele me conhecia também da network de construção, né? E aí a gente bateu um papo, conversa boa, ele falou, cara, eu tenho uma vaga para você. Não é de responsável técnico, o responsável técnico sou eu. Mas eu tenho uma vaga para você aqui em obra. Fez uma proposta, também justa a proposta.
Eu falei, cara, quando é coisa muito importante, eu não gosto de responder nunca na bucha. Eu falo, vou pensar. E eu fiz a mesma coisa. Eu falei, ó, vou pensar e te retorno. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa. Falei, olha, tem duas propostas, da Natureza e da Lome. Ela falou, não, pô, você é engenheiro, você estudou, você já tem uma carreira, tal, não abre mão disso não, vamos ficar na área da construção. Eu falei, você tem razão. Mas eu vou marcar de ir pessoalmente lá na Natureza para poder dar a negativa. Chegando na Natureza, cara, tinha uma festa surpresa, com todos os funcionários para comemorar o meu retorno para a empresa. Que legal. Na hora que eu tava indo dar a negativa. Aí, cara, eu fiquei sem jeito e muitas pessoas sempre falam, né? Pô, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu acho que Deus falou comigo uma vez só. Através das pessoas. E foi aquele dia. Porque a hora que eu pisei o pé dentro da empresa e vi aquela festa, eu falei, meu lugar é aqui. É aqui. Aceitei a proposta, voltei em casa, tomei uma enxabada do caramba. Da mulher. Mas faz parte, Mulheres. né? Faz parte. Recusei a da Lome, aí assumi a empresa como braço direito do Nilson. Levei a empresa de 22 milhões de faturamento para 131 milhões de faturamento no último ano, né? Foi uma jornada aí de bastante sucesso, acertos, erros, expansão, aumento de território, aumento de fornecedores, né? E graças a Deus aí a gente vem tendo bastante sucesso dentro do nosso segmento. Que legal, cara. O cara que chega a 130 milhões de faturamento é um cara de resultado. Antes de continuar o bate-papo, eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos acompanhados aqui hoje pela galera do Prime Club. Olha só. Ei, cadê? Uma salva de palmas, galera. Boa. Aê. Acharam que eu havia esquecido, né? Deixei para a melhor parte, com certeza. Gente, nós estamos aqui com o pessoal do Prime Club, do nosso clube Visionários, Tatácio. Não sei se você conhece, mas enfim, temos um clube agora. E é muito gratificante estar aqui hoje mesmo com esse pessoal assistindo a gente. Então, me fala uma coisa, uma dica bem importante para eles, para valer a pena, de fato, eles estarem aqui hoje. Qual você acredita que foi o principal ensinamento, ou melhor, qual o principal ensinamento que você pode passar para eles, para que eles pudessem ter o mesmo resultado que você teve? Bom, primeiro, eu acho que só deles estarem aqui hoje, um horário desse, né, já demonstra que eles estão, né, fazendo coisas diferentes. Boa. Já estão no clube, estão procurando se desenvolver, estão ao lado de outras pessoas que estão no mesmo propósito, né? Cada um no seu momento, mas todo mundo aqui está com um propósito de crescer. Eu acho que não tem ninguém aqui, uma hora dessa, que está aqui para brincar, né? Então, vocês já são diferentes e vocês com certeza já estão trilhando um caminho de sucesso muito grande, né? Acho que a principal lição aqui que eu vou deixar para vocês hoje é como ter uma mentalidade de alta performance, né? Então, como que uma pessoa, um empreendedor, um líder, um empresário, um diretor de sucesso pensa, age no dia a dia para conseguir galgar esses resultados que eu acabei de falar para vocês. Acho que é transferir um pouco da minha forma de pensar para vocês, para que, caso isso faça sentido e sirva, vocês consigam aplicar isso no dia a dia para terem resultados significativos. Boa. Gente, eu já vou pegar esse gancho do Tássio para dizer que Visionários nasceu para isso, para gerar esse ambiente de crescimento, gerar a oportunidade de você, empresário, empreendedor, pessoa que quer crescer, ter esse tipo de insight, ter esse tipo de ensinamento. Esse é o nosso propósito e nós estamos conseguindo, né, Tássio? Tássio, falando agora da tua carreira como presidente executivo e não CEO, porque hoje, como nós estávamos conversando aqui antes, ficou um pouco deturpado o termo CEO. Na sua visão, então, o que um CEO precisa ter para de fato poder intitular se dizer... Sentar nessa cadeira, né? Sentar nessa cadeira. Sim. Bom, com relação a essa questão de estar banalizado, eu acho que não seria nem por mal, né? Muitas pessoas, às vezes elas têm uma empresa, o eu presa, né? Ela e a pessoa e a esposa, ou a esposa e o marido, né? E eles se auto-intitulam como CEO de um negócio que ainda está pequeno, né? E não é por mal, para querer ser algo que eles realmente não são, né? Realmente, às vezes, é por falta de conhecimento, né? Uma pessoa, para sentar numa cadeira de CEO, primeiro que ela precisa ter muitos anos de rodagem. Eu costumo brincar, Alexandre, que para você adquirir 10 anos de experiência, levam-se 10 anos. Você não consegue fazer em um ano, 5 dias, verdade, 2 anos, né? O tempo para essa cadeira, com certeza, é essencial.
Sim. E quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter, quais são os níveis de qualificação e competência que ela precisa ter para atuar numa cadeira como essa. Primeiro, ela precisa ter muita expertise em vendas, ela precisa ter muita expertise em finanças, gestão de pessoas, marketing e a parte contábil e tributária. Ela tendo essas skills, com certeza ela vai conseguir atuar como CEO e, de certa forma, fazer a diferença dentro de uma grande organização. Entendi. Porque o verdadeiro papel do CEO é ele mostrar o caminho, direcionar o caminho para onde que a companhia vai, o norte verdadeiro, né, que a gente costuma chamar tecnicamente, e tirar os obstáculos que estão no meio do caminho. Esse é o principal papel de um CEO, né? Então, uma empresa que está num tamanho, numa estrutura que necessite de um CEO, esse é o principal papel dele. Ele precisa ter um conhecimento aprofundado de todas essas áreas que eu falei para você, aprofundado. É óbvio, Alexandre, que toda vez que eu sento com o meu gerente financeiro, ele tem um nível de consciência mais alto que o meu dentro da especialidade dele. Mas ele não me passa para trás. É isso. Ele não me passa para trás. É isso. Quando eu sento com a minha diretora de marketing, ela tem muito mais expertise em marketing do que eu. Mas também não me passa para trás. Como eu digo, você não pode terceirizar a responsabilidade do fracasso ou, obviamente, do sucesso da tua empresa. Se você é CEO, depende de você. Você tem que entregar. Não é culpa do marketing, não é culpa da venda, porque você não se capacitou para isso. Você não buscou o conhecimento necessário para isso, para fazer essa gestão, para fazer um planejamento da forma correta e atuar como esse planejamento deve acontecer. Ou seja, não terceiriza a culpa é sua. E, Alexandre, não tenho conhecimento, não tenho experiência, os 10 anos de experiências. Mas, Tássio, eu tenho aprendido muito em mesas como essa agora. E hoje o conhecimento ele está aí para ser acessado. E o Visionários ele é sobre isso, é sobre acessar esse conhecimento. Ou seja, independente do tamanho, eu acredito que tudo começa na mentalidade, a mentalidade que você adotou. Então, sou CEO, mas seja CEO. Procure conhecimento, procure conhecer de marketing, de vendas, para você realmente se intitular CEO. Acho que o grande segredo é você não se intitular CEO. Você tem ser intitulado. É ser intitulado. Você adquirir um nível de conhecimento tão profundo nas áreas estratégicas de uma grande companhia que todos vão te enxergar como o CEO da empresa. E aí sim você pode ter certeza que ali você está preparado para poder assumir essa função. Como, por exemplo, a festa que fizeram para você. Isso, exatamente. Reconhecido provavelmente por quem você era, pelo resultado que você entregava, e todos queriam você ali. Ou seja, era para ser você. E sempre tem uma coisa muito interessante. Quando eu voltei para a natureza, ela não tinha estrutura para ter um diretor executivo. Ela ainda era pequena. Faturava ali seus 20 milhões, mas era uma empresa que não cabe. Não tinha como falar, você é diretor. Então o que eu precisei fazer? Fazer a empresa crescer o suficiente para mim poder virar diretor comercial, depois virar diretor executivo. Então eu criei esse crescimento para poder galgar a posição. Mas é muito difícil para o empresário que é dono da empresa saber o timing certo de se auto-intitular como CEO ou sentar nessa cadeira. Porque muitas vezes ou ele vai se sabotar e achar que não está pronto, ou ele vai sentar e não vai estar pronto. Difícil o cara que se prepara e acerta o time e senta, sabe? Uhum. Então a dica é essa, cara. Adquira conhecimento nas áreas estratégicas, se aprofunde e quando você estiver atuando como CEO, se coloque como CEO da sua própria empresa. Ótimo, perfeito. Você falou sobre ser reconhecido como CEO. Eu fui na natureza, fiz a visita à loja, incrível, uma baita de uma loja. E lá eu vi um ambiente de calma, um ambiente onde as pessoas estão felizes de trabalhar lá. Ou seja, realmente existe uma cultura forte, uma cultura de liderança, realmente existe o fio de ouro necessário entre a direção da empresa e cada colaborador que está ali junto a eles. Como que vocês conseguiram criar essa cultura forte? O que você pode trazer de dica para quem de fato quer criar uma cultura forte? E complemento, a importância de uma cultura no resultado, porque muitos negligenciam isso. Então, conta pra gente. Cara, acho que com relação à cultura, quero abrir dizendo que cultura é o que as pessoas fazem na sua empresa quando você não está.
Cultura, essa frase é até meio clichê, mas é exatamente essa definição que eu levo comigo, né? Que muitas pessoas têm lá uma missão, visão, valores linda, elas dizem que a empresa é ética, que a empresa é isso, que a empresa é aquilo, e quando a pessoa vira as costas, ou quando a gente vai conhecer a empresa da pessoa, a gente vê que não é nada daquilo que a pessoa desenhou ou planejou, né? E por que isso é muito comum? Isso acontece com grande frequência? Porque a cultura não é viva dentro do ambiente de trabalho, né? Eu acabei de te dizer que cultura é que as pessoas fazem quando você vira as costas e não está. Mas a cultura não é só a forma como as pessoas se comportam, é também relacionada a resultados. A gente precisa criar um ambiente no qual todas as pessoas entendam a importância das funções delas, o que isso impacta na cadeia, o que isso impacta no planejamento estratégico e saber que ela precisa gerar resultados. Aí não precisa virar aquela loucura, né? Você viu que era um ambiente calmo, todo mundo ali sabia o que tinha que fazer, todo mundo ali estava trabalhando, todo mundo produzindo, por quê? Eles têm muito claro quais são as responsabilidades e as atribuições dele, qual que é o impacto daquela atividade dele vai gerar no planejamento estratégico da empresa e qual que vai ser o resultado esperado, mensurado e os feedbacks que a gente vai dar sobre aquele trabalho, né? Então, resumindo, a gente precisa qualificar as pessoas, a gente precisa capacitar as pessoas e orientar aquilo que a gente espera e criar um processo ali de governança para ir monitorando, dando feedback, sempre voltado, sempre para resultado. Não existe empresa boa de cultura fraca e não existe empresa fraca de resultado que tenha uma cultura boa. Eu nunca vi, tá? Então, a cultura ela sempre tem que ser um ambiente colaborativo, tem que oferecer um lugar de qualidade para o refeitório, banheiro, para os funcionários, digno, né? Mas eles precisam entender que eles geram valor para a gente na empresa e a gente dá dinheiro. O resultado ele é sempre soberano e acima de tudo. As pessoas costumam brincar, né? Tá todo mundo aqui no mesmo barco. Empresa não. Tá todo mundo no mesmo mar, mas cada um é responsável pelo seu barco. Ambiente não é família. Você demite a sua esposa? Não. Você demite a sua filha da sua vida? E nem quero. Você demite a sua filha? Não. Então não tem como ser ambiente familiar. A gente precisa proporcionar um ambiente de qualidade, mas as pessoas precisam saber que é pautado sempre em resultado. Ótimo, perfeito. Cultura de resultado sempre acima de tudo. Você falou da importância da cultura. Você falou como construir uma cultura. Né? E que não existe empresa grande que não leva a cultura a sério. O que você acha que pode ser feito pelos pequenos, às vezes de 1 ou 2 colaboradores, já para gerar essa cultura? Como começar a criar isso, esse escopo, esse esqueleto? Porque eu imagino que nem sempre a natureza teve uma cultura como essa. Isso foi sendo construído ao longo do tempo por você. A importância do presidente executivo na cultura, qual que é o papel? Então, vamos lá. Sim. Bom, quando o cara é pequeno, Alexandre, de certa forma pode até ter controvérsia, que eu vou te dizer agora, mas é mais fácil de você impregnar a cultura da empresa. Porque você é o financeiro, você vende, você compra, você recebe, tudo com você, né? Você tem ali 2, 3, 4, 5 pessoas ali que te apoiam, mas você tá de cara ali no operacional e exercendo exatamente da forma como você espera os processos da empresa, né? Então, conforme a empresa vai crescendo, que vai se perdendo a cultura. Entendi. Então, a gente precisa ser sempre, na fase pequena, a gente precisa ser sempre exemplo daquilo que a gente cobra do nosso time. Então, se você quer pontualidade, seja pontual. Perfeito. Se você quer trabalho duro, trabalhe duro. Se você quer honestidade, seja honesto. Se você quer justiça, seja justo com eles, né? Então, nessa fase, seria mais você ser exemplo daquilo que você prega, para que as pessoas que começarem ali contigo saibam exatamente qual é a sua mentalidade, a forma como a empresa atua, para conforme ela ir crescendo, elas irem sendo guardiãs desse conhecimento e compartilhando com todo o restante da equipe que estiver entrando. Perfeito. Você falou aqui agora que a cultura, o resultado, ele realmente é o que norteia a cultura no final das contas. O que você não permite além do resultado? Então, você tem um resultado financeiro, obviamente, mas tem aquele cara que muitas vezes ele é muito bom, mas ainda assim está falhando em outras questões que às vezes não vão de encontro com os princípios, com os valores da empresa. Como que você lida com isso? Cara, isso é uma situação, por incrível que pareça, muito comum. A gente contrata por competência,
e demite por comportamento, né? A real é essa, sempre é o que acontece, esse movimento que acontece. E muitas vezes a gente acaba contratando pessoas que são pessoas de resultado, elas entram na empresa empregando o resultado, mas elas não têm fit nenhum com a cultura da empresa. Na entrevista até ela meio que já sabe fazer, sabe o caminho, pesquisou da empresa, acompanha nas redes sociais, ela sabe o que ela precisa responder. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que ela está fazendo coisas contrárias a que a gente prega e até contaminando outras pessoas. Isso é muito difícil, cara. E eu não vou dizer que eu sou perfeito. Eu já errei em segurar pessoas assim por mais tempo do que eu deveria, porque entregava resultado. E eu sempre fui muito objetivo e sempre pautado em resultado. Mas depois eu fui aprendendo que o preço que você paga por manter essas pessoas dentro do seu negócio é muito mais alto do que o valor que ela te gera de receita, ou o resultado que ela te gera operacionalmente falando. Então hoje, se a pessoa não compactua dos nossos valores, vou dar um exemplo, um vendedor que manda bola para o cliente de coisas que o cliente não comprou, um vendedor que dá um desconto que não está autorizado, dá um prazo que não está autorizado, está enganando a empresa, está enganando o cliente, é pênalti, cara. Não tem, ele pode ser o melhor vendedor do mundo, ele pode ser o vendedor mais antigo na empresa, a gente tem vendedor de 30 anos de casa. Mas, cara, não tem os nossos valores, tá fora. 100% Entendi. fora. Cara, você falou aqui agora sobre um vendedor que está há mais de 30 anos na empresa. Como que vocês conseguem passar esse propósito para esse vendedor, para que ele continue engajado, para que ele continue gerando resultado? Porque a gente sabe como que é comercial. Geralmente depois que atinge um determinado tamanho de carteira, o cara já vira meio gato gordo ali, tô legal, tô bem. Como manter essa chama acesa nesse cara de 30 anos? Esse cara, geralmente ele já é um cara fora da curva, né? Ele se automotiva, ele se auto-renova as ambições, ele renova os sonhos, né? Ele não chegou até onde ele chegou sendo uma pessoa comum, né? Mas existe uma coisa chamada meta, que faz com que eles, independente do tempo de casa, cresçam, né? Que eles têm os objetivos de faturamento, os objetivos de mix, os objetivos de número de clientes atendidos, né? Que a gente recebe da indústria, tem os nossos próprios indicadores, né? Então a gente não pode deixar com que o vendedor se acomode. Independente do tempo de casa dele, ele vai precisar crescer faturamento, vai precisar crescer carteira, vai precisar crescer mix. E isso é realmente algo cultural na empresa e eles já, todos os meses, sabem que tem sempre um próximo degrau para subir. Ótimo. Você falou aqui agora de vendedor, como a sua experiência é em vendas, eu acredito que essa é uma dificuldade muito grande das empresas, que é estruturar a parte comercial. É estruturar de fato, não é só faturar pedido por demanda. Estrutura, vamos ter resultado, traçar metas, enfim, começar a crescer. Como que você acha que se deve a aplicação inicial para a estruturação de um time comercial? O que ele adota inicialmente? Alexandre, esse é o ponto para você começar a organizar essa parte comercial e escalar. Cara, sendo muito sincero, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ter um processo de vendas. Processo de vendas. Como se cria então um processo de vendas? Por que um processo de vendas? Porque você está falando de uma empresa no qual existem funcionários que vão exercer esse papel, correto? Perfeito. Não é o dono mais que está vendendo. Já é uma empresa ali que tem um time comercial atuando. O processo de vendas nada mais é do que a venda perfeita. Então depende muito do tipo de segmento, mas eu vou falar do meu segmento de distribuição, né? Como é que é uma venda perfeita segundo a natureza? Como é que a gente treina que os nossos vendedores façam exatamente dessa forma dentro do ponto de venda? Então, primeiramente, ele faz um roteiro de visitas, porque são vendedores externos, eles visitam pet shops, clínicas, agropecuárias, ele tem que ter um roteiro ali. Esse roteiro é dividido na curva ABC de faturamento, então eles vão visitar mais vezes no mês os clientes da curva A, intermédio ali na curva B e menos vezes os clientes da curva C. Muito boa essa dica. E a partir do momento que ele tem um roteiro, ele vai direcionar dentro desse cliente. Chegou no cliente, a segunda etapa é o quebra-gelo. Então, como é que ele cumprimenta todas as pessoas envolvidas no negócio? Cumprimenta a balconista, cumprimenta a faxineira, a recepcionista, o vendedor, o comprador, o dono. Porque muitos vendedores eles vão direto ali no decisor de compra, não cumprimenta ninguém e só com um pedido lá e depois ele esquece que quem vai vender o produto dele é o balconista, é o veterinário, não é o comprador que vai vender o produto dele, né? Então a gente faz esse quebra-gelo aí com todas as pessoas envolvidas no negócio. Feito isso, a nossa terceira etapa é a burocracia de rotina.
Então ele vai lá contar estoque, vai contar validade, ele vai posicionar os produtos nossos na posição mais apropriada do merchandising, vai ganhar ponta de gôndola, vai deixar tudo bonitinho dos nossos produtos lá, porque produto mal exposto não vende. Feita a burocracia de rotina, ele vai para a etapa de proposta. Então ele vai começar, dentro da proposta tem 3 etapas. Ele vai começar pelo produto novo, que é positivação, porque se ele colocar esse produto no final, o cliente não compra, porque o pedido já vai ter dado muito, ele sempre coloca pelo produto que ele vai positivar, que o cliente nunca comprou. Depois ele faz uma proposta de campanha, então vai pegar os produtos que o cliente já compra, desafiar aquele crescimento, colocar um volume para ele ter um desconto. E por último, ele vai colocar a reposição, que essa aí o cliente não tem como correr. Pode ter dado o valor que for o pedido, a reposição ele vai ter que fazer, porque senão ele vai ficar sem mercadoria. Feito isso, ele vai para a última etapa, que é a reflexão pós-visita. O que deu certo, o que deu errado, por que deu certo, por que deu errado. Então a gente treina sistematicamente a pessoa sobre esse processo de atendimento. Falei bem brevemente, é mais aprofundado. Treina sistematicamente todo o time sobre esse processo de atendimento, desde a integração da pessoa, quando ela pisou o pé na empresa, até sempre que ela estiver conosco vai ter reciclagem, né? Então o processo de atendimento para o empresário que quer performar no comercial é muito importante, porque ele garante que todos os vendedores passem por todas as etapas e façam um atendimento com o padrão Visionários, Natureza, e não cada um conforme o seu feeling. Então eu começaria pelo processo, eu pensaria, qual que é o atendimento perfeito? Eu tenho uma loja, como é que eu quero que o cliente seja tratado? Anota. O cliente vai chegar aqui, eu vou chamar ele pelo nome, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mandar... Eu ia dar essa dica no final. A experiência do que você quer proporcionar para o cliente, treina seu time comercial e fala, a partir de hoje a gente atua assim. Ótimo. Eu ia entregar o framework, mas ele já entregou. Pega o caderninho, começa a anotar como que você gostaria que o seu cliente fosse atendido de forma perfeita, como a venda desse produto ela deve acontecer, assim você vai conseguir criar o seu processo de vendas. E vai facilitar muito se, quando você começar a pensar em vender o teu produto em larga escala, realmente mapear o teu perfil de cliente ideal, que muitas pessoas vendem, mas não tem a noção do perfil de cliente ideal. Outras coisas, a curva do produto ABC, muitas pessoas não fazem isso, não sabem qual é o produto que é o chamariz para o restante das vendas. É muito importante você identificar isso. Outra coisa que nós podemos também trazer, a roupagem do produto, né? Muitas vezes você tem um ICP, mas a roupagem ela não está adequada, não tem os argumentos de venda que precisa ter para conectar com aquele público, com aquele ICP. Ou seja, pega tudo isso, pensa no teu perfil de cliente ideal, a partir disso, mapeia quais são os diferenciais do seu produto, como que esse público gosta de ser tratado, o que eles gostam e etc. Cria o teu roteiro de vendas, a partir desse roteiro de vendas, entrega o produto e aí com excelência e aí automaticamente a venda ela vai acontecer cada vez mais, aí vem indicação, vem, enfim. E aí você passa a vender. Encante o seu cliente. Encante o seu cliente. Encante o seu cliente. Aí você fazendo esse trabalho contrário, como que eu vou encantar esse cliente? Vem desenhando. Até chegar no modelo ideal, treino o time e treinamento é contínuo, desenvolvimento é contínuo. Vejo que muitos empresários pecam nisso. O cara treina lá o time comercial sobre o processo e ele acha que o cara o resto da vida vai poder executar aquilo continuamente sem precisar reciclar. Isso. Sabe quantas vezes eu treino uma equipe por mês? Comercialmente, eu não estou falando de produto. Comercial, treinamento de técnicas de venda. Quantos? 4, uma vez por semana. Caramba, Toda semana eu treino o time comercialmente falando. Lembra que eu te falei que a intensidade distorce o tempo? Sim. Se você fizer um treinamento uma vez no ano numa convenção de venda, você teve uma oportunidade de desenvolver seu time comercialmente. Perfeito. Se você fizer uma convenção a cada 6 meses, você teve 2 oportunidades no ano de desenvolver seu time. Se você faz todo mês, você tem 12 oportunidades de desenvolver o seu time comercialmente. Se você faz a cada 15 dias, você vai para 24. E se você faz toda semana, tá aí o resultado. Cara, não adianta. A repetição, ela leva à perfeição. Não tem como. O time vai vibrar na intensidade que você estiver vibrando. Sim. E se você não vibrar numa intensidade alta frequência, vai esfriar. O comercial esfria assim, ó. Esfria. Ou seja, se você pudesse dar essa dica pra galera energia, frequência.
Isso você transmite essa energia para o seu time e automaticamente eles geram mais resultados. E Hoje- o treinamento, obviamente. Hoje eu não participo de todos os treinamentos comerciais mais. Tem o time que faz. Antigamente era eu, cara. Toda semana eu pensava, pô, o que eu vou agregar na vida do meu vendedor essa semana? Sobre inteligência emocional, gestão de tempo, roteiro, técnica de venda, perfil DISC. Cara, separar pra... Parece que fala, pô, toda semana? 1 hora toda semana? Falta tempo para falar de todos os assuntos que são Claro que relacionados falta, à venda no claro ano. que falta, com Falta certeza. tempo. Tem muita coisa pra gente trabalhar com o time. Muita coisa. Deixa eu te fazer um pedido. Então manda eles lá agora nas imersões dos visionários, imersões de vendas, imersões de marketing, vamos fazer esse trabalho em conjunto. Não tenha dúvidas. Uhum. O que Muitas você vezes a acha? gente traz pessoas de fora para fazer treinamentos com eles e a gente leva eles em alguns lugares também para fazer. Então, Legal. com certeza, no momento que vocês tiverem alguma atividade relacionada a vendas, com o maior prazer eu vou levar todo o time lá para ser treinado. E eu vou querer que você vai lá também passar essas chaves pra galera, cara, porque é importante. o maior prazer. Caramba, cara. Como eu disse, sempre me surpreendendo, cara, de verdade. Parabéns, não tem outra forma de dizer a não ser merecimento. Você entrega resultado de fato. Eu quero voltar um pouco atrás, porque você falou sobre objetivo, você falou sobre propósito e cultura forte. E tudo isso exige planejamento. Qual que é a maior dificuldade que eu vejo dos empresários, dos empreendedores que eu converso? É a dificuldade em transformar aquilo que está na cabeça, aquele objetivo, aquela meta, em planejamento, levar aquilo para o papel. Essa é a grande verdade. Existem muitos empreendedores, todos eles são muito criativos, mas poucos fazem gestão de verdade, porque travam no planejamento. Como fazer um planejamento de forma efetiva? Cara, acho que esse é a principal dor dos empresários, né? Com certeza é. O cara, ele tem várias visões e, de certa forma, tem uma mentalidade fora da curva, né? O cara que é empreendedor, ele dificilmente é um cara acomodado, né? Sim. Ele é um visionário. Só que a capacidade de executar cada uma daquelas coisas que ele tem como, muitas vezes, ideias e tudo mais, a capacidade de execução geralmente é baixa. Por quê? Porque o cara tem uma rotina absurda. Ele está envolvido em todas as áreas da empresa, Verdade. ele tem cliente, ele tem fornecedor, ele tem time, pessoas para gerir, ele tem um monte de boleto para pagar, né? E a rotina vai consumindo o cara a chegar num ponto de que ele não executou praticamente nada do que ele havia pensado. Aí ele fala, nossa, cara, eu sou tão criativo, tenho tantas ideias, mas parece que não me sobra tempo para poder inovar na minha própria empresa. Isso é muito comum. Então a dica que eu deixo seria você procurar conhecimento. Vou deixar aqui a grande chave aqui, planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Se você nunca ouviu falar sobre planejamento estratégico, se esse é o primeiro contato que você está tendo com isso, procure saber. Procure o pessoal do Visionários, procure o Alexandre, procure no YouTube. Vá se profissionalizar, galera. Vá se profissionalizar. Um bom planejamento estratégico muda completamente a história de qualquer empresa. Nesse ano, já estou no meu, acho que é o 10º ano de planejamento estratégico. Nós trouxemos uma metodologia japonesa chamada Hoshinkanri, que é a mesma metodologia utilizada pela Toyota, muito validada, né? Os japoneses, eles são referência em gestão. Por tudo aquilo que eles viveram, né? Segunda Guerra Mundial, o país foi devastado e eles precisaram reconstruir tudo em tempo recorde. E eles só conseguiram fazer isso sendo muito, mas muito, muito eficientes. E isso foi tão validado que se tornou método. E hoje a maior parte das empresas grandes utilizam metodologias japonesas de planejamento estratégico. Eu tive a oportunidade de conhecer a Toyota, que utiliza esse método que nós estamos utilizando agora. E ver aquilo na prática, para mim, realmente foi algo transformador, cara. Eu falei, nossa senhora, olha o nível de organização que esses caras têm, olha o nível de gestão à vista, todos os departamentos com folha, com A3 e objetivo, lousa rabiscada, tudo organizado. Eu falei, não, eu vou aprender esse método. Fui adquirir conhecimento, peguei uma consultoria, entendi como é que funcionava e trouxe para dentro da empresa. Então, basicamente, até vou fazer uma analogia. Se você coloca uma pessoa sozinha em uma canoa e ela vai remando aquela canoa sentido a um objetivo, o objetivo ali da empresa, vamos dizer assim. Essa pessoa remando sozinha, ela atinge a velocidade de 5 km por hora. Se você coloca mais 4 pessoas remando junto com ela, sincronizados,
Todos no mesmo objetivo, no mesmo rumo, sincronismo, na mesma velocidade, mesma intensidade. Eles atingem 15 km por hora em 5. Em 5? Diminui por conta do peso, é isso? Uma é 5 km por hora, 5, 15 km por hora. 25, Não é proporcional. Não. Não é proporcional. Não é proporcional. Ah, tá. Você é engenheiro, você já fez a conta, não é proporcional. Eu já fiquei assim, mas cara, faz sentido. Você pode pesquisar, esse é estatístico. Uhum. Né? Cara, se você coloca uma pessoa dessas 5 remando fora de ritmo, não tô falando que ela tá remando para trás, não. Ela tá remando fora de ritmo. Enquanto um deu 2 remadas, ela deu uma. O pessoal tá batendo o remo no chão, ela tá com o remo em cima, tá fora de ritmo. Não tá em sincronia. Diminui 35% a produtividade. Vai bater ali próximo dos 10 km por hora. Com a pessoa remando fora de ritmo. 4 remando em ritmo e uma fora de ritmo. Se essa mesma pessoa que está fora de ritmo remar contra, esse barco atinge a velocidade de 5 km por hora. Ou seja, 4 remando a favor, uma remando contra, é a mesma coisa que uma remando sozinha. Caramba, cara. Time, vamos acordar pra vida aí, cara. A gente tem que remar junto, na mesma sincronia, pra sair da inércia. Então, isso, por que eu fiz eu usei esse exemplo com você? Para mostrar a importância das pessoas estarem no norte verdadeiro, buscando esse objetivo, mas estarem todas com a mesma intensidade, sincronismo e velocidade na atuação. Pois só assim a gente vai conseguir chegar no objetivo de forma mais rápida, né? Agora, trazendo para o planejamento estratégico. Todos os anos nós fazemos. Então, primeira coisa, você revisa missão, visão, valores. Missão e valores muda pouco, mas visão todo ano muda. Lembra que eu falei para você que a gente tem que ser ambicioso? Chegou nesse patamar, tem que buscar o próximo. Não esquece de falar da meta para daqui a alguns anos, hein? Porque o faturamento de 130 já é muito bom, mas a meta é melhor ainda, né? Não, meta agressiva. Grande, sempre agressiva, né? Então você revisa ali principalmente visão. Feito isso, você vai para as áreas estratégicas, que é um documento chamado A3. O A3 é uma folha que você tem que colocar a orientação estratégica, que é tipo a missão do departamento, os 5 indicadores principais do departamento, estado atual, estado futuro, e lá embaixo você coloca os projetos e plano de ação. Então você define quais são os setores estratégicos: comercial, financeiro, marketing, RH, supply chain. No nosso caso, supply é bastante relevante. E aí, com esses setores definidos, você cria o A3 de cada uma dessas áreas, que são os objetivos, que todos somados se tornam o objetivo macro da empresa, e aí cada líder cascateia os objetivos para todo o time. Então o cara do supply vai falar com o pessoal do estoque, o pessoal do recebimento, o pessoal da expedição, de entrega, o pessoal do marketing vai falar com todo o time ali de social media, designer, videomaker, pessoal do comercial, vendedor, promotor, supervisor, vai desdobrando para baixo. Para que todas as pessoas da empresa saibam qual é o norte, para onde nós estamos indo nesse ano, todas. Se você for lá no estoque da natureza e perguntar quanto que vai faturar agora no ano de 2026, eles vão te responder. Todos respondem. Vão responder. O menino do estoque, para qualquer um lá, fala assim, quanto que nós vamos vender esse ano? Eu ia falar, nós vamos vender tal, que eu vou falar no final aqui, nossa meta desse ano. Uhum. E nós vamos vender tal número. Por quê? Porque a hora que chegar, Alexandre, um dia que vem um pedido fora de hora, e é importante para a gente no último dia do mês faturar, pelo propósito, por saber qual que é o objetivo da empresa, ele vai fazer. Agora, se ele não sabe, ele vai falar, pô, fora de hora, poxa, sexta-feira, tem compromisso. Mas quando o cara está engajado com o propósito da empresa, ele vai falar, manda aí, vamos faturar, estamos precisando, manda. Esse é o papel do CEO. Ecoar esse propósito. A cultura o planejamento tem que ser impregnado em todas as áreas da empresa. Impregnado. Não adianta só os líderes saberem. Não adianta. Quem que vai estar lá na rua vendendo? É o supervisor? Não. Quem vai separar a mercadoria é o gerente de supply? Não. Quem vai fazer a entrega? São as pessoas do time operacional, o time de operação. E se não tiver impregnada, cara, vai só se tornar um papel bonito na parede. Vai virar um papel lindo ali, ó. Vai chegar a visita, olha aqui, meu A3, olha para onde a empresa vai e tal. Você vai lá no processo de atendimento do cara, tá sendo feito tudo ao contrário. Você vai lá no estoque, tá tudo zoado.
Você vai ver uma entrega, tá fora de padrão, fora de horário, tudo bagunçado. Porque a cultura o planejamento, o objetivo, o norte da empresa não está impregnado em todas as áreas. Entendi. Então, mais importante até do que você criar um planejamento é você desdobrar esse planejamento para todas as pessoas. Vocês estão gostando do podcast? Estão? Então não esqueçam das pessoas que nos ajudaram a transformar tudo isso em realidade. Lord Prime Beef, que está com uma condição especial para quem está agora assistindo o podcast do Vozes Visionárias, vai ter uma condição especial para você adquirir uma carne de qualidade para o seu churrasco. Gente, as carnes do meu churrasco hoje são todas do Lord Prime Beef e é excelente a qualidade que eles entregam lá. Além disso, agradecer a Malharia Equipa Uniformes, por nos ajudar com o propósito da nossa marca, com a percepção de valor da nossa marca através da produção dos nossos uniformes, esse que eu utilizei aqui hoje. Então, muito obrigado a essas duas empresas pelo apoio ao nosso podcast. Ótimo. Você consegue trazer esse framework pra gente? Compartilhar? Com certeza, o maior prazer. Ótimo. E aí, automaticamente, você vai ter que vir explicar e ensinar pro pessoal. Consigo, isso é tranquilo. E esse planejamento, eu posso ensinar ele de forma completa, mas nem todas as empresas têm todas essas áreas que eu estou falando. Às vezes o cara tem uma empresa mais enxuta. Aí tem que ir adaptando, né? Claro, às vezes vai ter um líder que faz mais de uma função. O cara é contas a pagar, contas a receber, faz conciliação, ajuda na parte contábil, né? Aí tem que ir adaptando os A3 conforme o perfil da empresa, não pode ser engessado, né? Sim, sim. Agora vamos falar de outra coisa. Já falamos muito de performance, já entendemos que você é um cara de resultado, entendemos o porquê, é um cara que leva o propósito da empresa no peito, que irradia energia para a tua equipe, que é exemplo. Mas vamos falar de outra coisa. Estamos caminhando para o final agora. E eu queria... O pessoal sempre faz assim, ô louco, verdade. Pera, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Vamos lá de novo. Estamos caminhando para o final agora. Agora sim, pô, vocês aprendem rápido. Turma é boa. Turma é boa. Cara, você tem usado IA? Cara, eu uso bastante. Uso bastante. Uso bastante. Na tua opinião, qual é a importância hoje do aprendizado das ferramentas de IA? Cara, hoje, felizmente, eu tenho uma pessoa que é líder na área de tecnologia da empresa. Então, eu não preciso, de certa forma, arregaçar as mangas e ir lá fazer a parte de IA dentro da companhia. Mas, o cara que não trouxer para dentro de casa a IA, a tecnologia, com o passar do tempo, ele vai se tornar irrelevante. Ele vai ficar caro. Porque o ganho de eficiência que se tem quando você emprega a IA dentro dos processos da empresa é absurdo. É absurdo. Posso dar alguns exemplos. Nós fizemos um projeto dentro da natureza chamado TI na Ponta, no qual a nossa líder, que é a Rosângela, ela passou em todos os departamentos da empresa para olhar como eram feitos os processos. Como que funcionou essa dinâmica? Ela sentava ali com a menina do Contas a Receber, passava um dia ali com ela vendo tudo que ela fazia, sentou com a menina do Contas a Pagar, viu como é que funcionava a rotina do dia, sentou com a menina do Telemarketing, viu como é que era o trabalho dela de vendas ali durante o dia. E esse não era, o objetivo nunca foi mandar ninguém embora, muito pelo contrário, né? É ganhar eficiência, ganho de eficiência, fazer mais com menos. E aí, cara, vou dar 2 exemplos. Com uma sentada que ela deu com a menina do Contas a Receber, ela diminuiu meio período de trabalho dela, com conciliação de cartão. Caramba. Ela conseguiu colocar uma IA que em menos de 3 minutos faz meio período de trabalho inteiro dela de forma perfeita. Concilia todos os recebimentos que a gente tem na empresa em minutos. E aí, obviamente, a gente pegou essa menina e colocou ela para fazer algumas coisas que a gente precisava fazer, pois a empresa continua crescendo, vai continuar crescendo, e para isso a gente precisa criar novas áreas, né? Então, essas novas áreas, as pessoas que estão com a IA embarcada dentro da operação, elas estão ganhando tempo para poder atuar nessas novas frentes. Ótimo. Um outro exemplo, telemarketing. Ela observou que muitas vezes chegava lead desqualificado e elas perdiam muito tempo ali fazendo a triagem. Colocou um bot de IA que faz a triagem, né? Quando é um cara do B2C, já tira fora, joga para a loja. Quando é um cara do B2B, aí traz para dentro,
já verifica a região que ele atua, qual vendedor que pode atendê-lo, quais são os produtos que ele pode comprar da natureza dentro daquela cidade e já manda direto ali para SDR qualificar, agendar visita e tudo mais. Então ela eliminou 30% do tempo de trabalho do telemarketing com essa tecnologia embarcada, né? Uhum. Ou seja, tem que estar atento a essa tecnologia, gente. Eu posso dizer, eu me tornei 3 vezes, pelo menos 3 vezes mais produtivo. Eu consegui passar a organizar melhor as minhas ideias. Eu tenho muitas ideias, eu sou um cara muito empreendedor, mas eu tinha muita dificuldade em planejar, em levar isso para o papel. Cara, e a IA foi incrível nesse quesito. Incrível. Ou seja, você precisa adquirir esse tipo de conhecimento e nós teremos a nossa imersão de IA. Então fique atento, porque você precisa ir lá aprender com a gente, vai ser um dia todo de conhecimento nessa área. E se você quer ter ganho de produtividade na tua vida e na tua empresa, com certeza você precisa estar lá presente. Precisa, cara. Precisa colar. Eu uso muito, A gente pode dar um outro exemplo simples. Muitos clientes, no ano passado, o país estava com déficit primário muito grande, inflação exacerbada, o pessoal se apertou. Varejo, né? Nossos clientes são varejistas. Eles trabalham alavancados. Com certeza. E o juros está muito alto. Então, Sim. ou seja, uma margem que já era pequena ficou ainda menor. Os caras estavam apertados financeiramente. Então, muitos clientes estavam ligando para pedir segunda via de boleto, prorrogar prazo, e estava tomando um tempo absurdo no nosso financeiro, por isso. A Rosângela colocou um bot de IA para fazer esse atendimento e já fazer o envio de boleto e tudo mais, sem envolver nenhuma pessoa do departamento financeiro. E fora, né, que o empreendedor hoje sem IA, ele vai, como pessoa mesmo, né, como empreendedor, não como empresa, ele vai ficar para trás. Ele precisa se organizar, procurar novas formas de pensar e, de certa forma, até alimentar a IA com todas as coisas que existem dentro da rotina dele, tudo que ele vai aprendendo, ele vai alimentando aquela IA para que ela consiga ser cada vez mais assertiva nas orientações, em revisão de texto, em estratégia. Hoje, se eu sentar aqui e falar, ó, não foi o que eu fiz, mas se fosse assim, Alexandre, eu preciso que você me manda todas as perguntas que vai ter hoje. Você me mandasse, eu jogasse lá na minha IA, cara, ela sabe minha história de vida inteira, ela sabe todos os meus desafios, ela sabe tudo que eu fiz para chegar até aqui. Ela ia dar todas as respostas que eu precisava de forma automática, eu só ia ler aqui e chegar totalmente brifado. Então, quanto que isso é rico, né? É você alimentar ela ao máximo para que você consiga ser mais assertivo dentro das orientações que ela te passa. Isso não tem preço, né? Vira uma secretária de luxo de altíssima performance, né? Então é indispensável para o empreendedor participar desse evento do Visionários, ver de que forma que a IA consegue ajudá-lo no dia a dia, na sua vida como empresário e também ter ganho de eficiência e produtividade dentro da companhia. Sim. Sabe qual que é o pior de tudo que me deixa indignado? É que para nós isso é muito claro. E adotamos, utilizamos. Hoje eu acredito que o aplicativo que mais fica aberto no meu celular é o ChatGPT, assim como no computador. Mas as pessoas não estão ligadas nisso, cara. Não estão. Eu tenho conversado com os jovens e muitos deles falam, Alexandre, eu quero trabalhar com marketing digital, porque eu acredito que vai dar muita grana. Eu falo, cara, e a IA? IA, eu ainda tô olhando, não uso muito, não aprendi muito sobre. Eu falo, cara, como assim? Cara, troca o disco. Você já está vivendo outra era, que é a era da inteligência artificial. Por que você não está pensando nisso? Por que você não está comendo isso com arroz e feijão? Exato. Todos os dias? Então eu acho que, de verdade, tenho certeza, o pessoal ainda não se ligou. A nova era que estamos vivendo é só o começo. Já tem 3 anos que estamos vivendo essa era. Como você disse, a distorção de tempo, nós nos tornamos tão produtivos, que nem conseguimos acompanhar o tempo que isso levou. Parece que foi ontem a IA, mas já fazem 3 anos essa febre de IA. E evoluímos demais, trouxe ganho de produtividade, é algo que está em alta, mas que o brasileiro ainda não acordou para isso. Eu sempre vejo isso como uma oportunidade. Uhum. Porque o cara que ainda estiver vendo esse vídeo aqui, se ligar a tempo, procurar conhecimento, ele tem mar limpo ali, mato alto para poder performar. Mesmo então, que já passou 3 anos, você acha que é só... Pode entrar de cabeça. É um mercado absurdo. Cara, e é gostoso de trabalhar. Porque assim, tem mercados que são muito pujantes, mas é um saco trabalhar. Mas vemos e convenhamos, é muito interessante, é gostoso. Cara, o resultado da IA é muito legal, cara. Cara, pode não se apaixonar por isso? É algo apaixonante e transformador. Outra coisa muito louca. Você acredita que as pessoas que mais entendem de IA
tem ali por 40, 45, 50 anos são as mais mergulhadas, porque essas pessoas viveram a época do ponto .com. A grande maioria adotou a internet, se tornou programador e etc. Então, na minha visão, quem deveria adotar isso são os jovens. Mas quando a gente vai para o mercado, são os mais velhos que estão sabendo utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Isso me surpreende bastante, ou seja, os jovens continuam dormindo no ponto. E agora trazendo para os jovens. Cara, o ensinamento que você falaria assim, qualquer jovem precisa saber disso. Traz um pra gente. Bom, acho que um ensinamento e uma mensagem que eu quero deixar aqui hoje é, primeiro... Ainda não acabou não, viu? Calma aí que tem pergunta para fazer. O ensinamento que eu quero deixar hoje aqui é sobre sonhos e pagar o preço necessário. Com certeza. Então, eu vou até deixar uma frase bem bacana aqui. Muitas pessoas querem, mas não pagam o preço necessário. Das que pagam o preço necessário, a grande maioria não paga pelo tempo suficiente. Das que pagam pelo tempo suficiente, a maior parte atinge um determinado nível de sucesso e acomoda. Ou seja, é para bem poucos. Então, seja ambicioso, pague o preço e sempre, sempre, sempre renove as suas ambições e queira atingir o exponencial, o grande, e busque sempre excelência e o próximo degrau. Ótimo. Cara, poderia terminar aqui, mas eu quero muito perguntar sobre a corrida. Opa, tá. Tô à Tem como? disposição. Já Claro. vi que é uma paixão. Sim. Hoje está todo mundo procurando se exercitar, correr. Os visionários também prezam muito por isso. Trazemos dinâmicas ali no nosso evento e queremos trazer mentores também para que auxiliem pessoas nesse sentido. Como que você vê a corrida? Qual a importância da corrida hoje para os seus resultados no dia a dia como CEO, para liderar as pessoas? Como que isso traz clareza para a tua mente? Perfeito. Bom, antes disso eu quero dizer que na nossa vida existem dois tipos de prato. Existem os pratos de plástico, que eles podem cair no chão, que a gente vai pegar, às vezes dá uma raladinha, dá uma limpadinha, a gente pode pegar e colocar ele de volta em cima da mesa. E existem os pratos de vidro. Os pratos de vidro, quando eles caem no chão, muitas vezes eles quebram. Às vezes tem conserto, às vezes não. Quais são os pratos de vidro na nossa vida? Nossa família, a nossa saúde. Isso sim, se a gente descuidar ao ponto de deixar cair e quebrar, pode ser que não tenha volta. Pode ser que seu casamento vai pro saco, pode ser que seu filho se perca, pode ser que essa saúde se esvaeça, você tenha alguma coisa definitiva e nunca mais consiga ter uma vida normal. Você pode morrer, né? E, então, falando sobre o esporte, é o prato de vidro que a gente muitas vezes negligencia por ser empresário. Não tenho tempo, minha rotina é estressante, amanhã eu começo. E muitas vezes quando o cara vai ver, tá muito próximo de quebrar ou já quebrou. Ou às vezes nem vê e morre, né? Então, para o empresário de alta performance, o esporte, ele não é opcional, ele é obrigatório. Porque se você não tem saúde, não existe família, você não vai conseguir cuidar da sua família, você não vai conseguir trabalhar e prover para o seu lar. Então a saúde ela sempre vem em primeiro lugar. Eu não estou dizendo, Alexandre, que a gente é perfeito e que a nossa vida é um constante equilíbrio. Nós iremos causar diversos desequilíbrios ao longo da nossa vida. Sempre vai ter alguma coisa que vai estar pendendo mais. Alguns momentos o trabalho vai estar demandando mais da gente. Outras vezes a nossa família vai estar demandando um pouco mais da gente. Outras vezes a nossa saúde, a saúde de algum familiar vai estar demandando mais da gente. Mas o que a gente não pode deixar nunca é um prato ficar tão frágil ao ponto dele cair, se quebrar e não ter conserto. Pode ter um desequilíbrio, mas volta. Desequilibrou, volta, que é o que você está fazendo agora. Você teve um tempo ali que você precisou dedicar mais no trabalho, você desequilibrou um pouco ali o prato da saúde, mas você voltou. Você sabe o caminho. Sei o caminho. Então, o esporte para mim, cara, é onde eu me desligo, né? Hoje eu sou maratonista, eu faço parte daquele 0,1% da população que correu 42 km e 200 metros. A corrida para mim é onde eu desligo, onde não tem celular, eu não sou diretor. Então ensina também sobre a humildade, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu não sou diretor e muitas vezes
Eu acho que meu dia, eu falo, puta, hoje eu tive problema pra caralho. Olha que eu abro o celular assim, ó, eu olho a tela e vejo o treino que eu tenho que entregar à noite, fala, cara, eu não tinha problema não, o problema eu vou ter agora, Show. né? Então ele te desafia. E falando um pouco sobre a questão do ego, eu nunca fui muito do esporte. Eu comecei a trabalhar muito novo, eu nunca, sempre quis ser uma pessoa de sucesso profissional e não priorizava tanto minha saúde. E em um determinado momento da minha vida, eu estava numa viagem de férias no Peru, tive um problema de insuficiência respiratória por conta da altitude, fiquei internado 3 dias, estava com colesterol, ácido úrico, triglicérido, pré-diabético, tudo lascado. O prato tava quase quebrado já. Caiu no chão, Caiu no chão. quebrou, mas teve conserto. Deu pra colar. Era Duralex. Quebrou, mas teve conserto. E foi quando eu tive a virada de chave. Falei, cara, se eu não cuidar desse prato, eu não vou performar, eu não vou nem ter vida. Quantos né? anos você tinha quando deu esse estalo? Eu tinha 31 anos. 31 anos. Então, quando eu comecei, e você, independente da idade que você tem hoje, ouve esse conselho, começa a cuidar desse prato. Não precisa chegar nesse ponto de quase morrer que eu tive, não. Começa agora. Você sabe. E quando eu comecei, Alexandre, eu não tinha o hábito de treinar. Eu comecei não do zero, do -1. E eu era o cara dentro dos negócios. No segmento que eu atuo, referência, diretor da empresa. Eu cheguei lá, cara, eu era um dos piores corredores da assessoria que eu comecei, lá do pessoal do Léo Mosca. Então eu tive que engolir meu ego, cara. Tive que baixar a crista. Ali eu era mais um. Ali eu era tratado como qualquer um. E eu era um dos piores da época. E eu falei, cara, eu vou dar a volta por cima e vou começar a me cuidar, me alimentar melhor, dormir melhor, priorizar meus treinos, priorizar meu sono, para mim conseguir ter alta performance. E foi um ano e 7 meses de construção. Primeiro eu fiquei com o objetivo de correr 5 km, consegui em 2 meses. Depois tracei meu objetivo de correr 10 km, consegui em 6 meses. Tracei o objetivo de me tornar meio maratonista, consegui com 1 ano. E com 1 ano e meio de corrida, eu me tornei maratonista. E hoje 1 ano e meio, tenho... bem rápido, cara. Foi rápido. Mas, cara, 2 treinos por dia. O legal da corrida não é o treino, não é a corrida em si, é o que a corrida te promove. Então você precisa aprender a dormir cedo, senão você não consegue acordar 4 horas da manhã. Você precisa aprender a se alimentar bem, senão você não tem energia para performar. Você tem que aprender a se hidratar com eletrólitos, com água. Você precisa moldar a sua vida, seu estilo de vida à corrida. E isso te traz um ganho de eficiência absurdo nos negócios. Um cara que acorda 4 horas da manhã, um cara que entrega um longão de 25 quilômetros, um cara que come certo, está hidratado, que está suplementado, cara, ele está no ápice do vigor físico dele. Ele vai performar na vida dele. E vai irradiar essa energia para outras pessoas, influenciar outras pessoas cara, no time dela. É extremamente importante. Eu tenho um caso de pessoas que perderam 40 quilos depois que eu comecei a treinar e mudar de vida, mudar meus hábitos dentro da empresa. Pessoas que se inspiraram em mim, sem bariátrica, sem monjaro, na raça, cara. Perdeu todo esse peso. Então a gente muitas vezes não sabe o impacto que a gente causa na vida das pessoas. Certeza. Principalmente quando a gente tem papel de liderança e influência sobre as pessoas. A gente precisa ser exemplo daquilo que a gente entende que é positivo, né? Então hoje eu mudei completamente, não abandono, eu vou continuar sendo maratonista. Enquanto eu tiver perna para correr, eu vou ser o resto da minha vida. E daqui a 1 ano eu vou ser triatleta. Uau. Eu vou fazer meu primeiro Ironman, vou fazer um sprint, vou nadar, pedalar e correr. E daqui a alguns anos eu pretendo fazer um 70.3, depois um Ironman inteiro. Caramba, cara. Ou seja, temos aqui hoje um ótimo líder, um exemplo de pessoa, um exemplo como aparentemente como pai, pelo que eu posso ver, perceber, acho que não pode ser diferente. E cara, infelizmente chegamos ao final, não dá para segurar mais, eu queria bater mais papo com você. Eu disse que 1h30 era pouco, né? Verdade, passou voando, hein? Passou voando, eu disse para você, quando a gente começa a realmente aquecer, ficar bom, o tempo acaba. Então vou deixar aqui o convite para você voltar novamente. Nós encerraríamos esse podcast com um grande ensinamento. Então eu vou pedir para você repetir aquele ensinamento em poucas palavras, em uma única frase, para o pessoal, para aquela câmera ali para o pessoal. Um grande ensinamento. Muitas pessoas querem, mas poucas pagam o preço. Das que pagam o preço, poucas pagam pelo tempo necessário. Das que pagam pelo tempo necessário, muitas atingem o ápice e acomodam. Ou seja, é para realmente poucas pessoas. Então seja ambicioso,
pague o preço e sempre, sempre renove as suas ambições para querer sempre mais da vida, sempre buscar o próximo passo e conquistar de fato uma vida de alta performance. Uau! Tássio, você esteve lá. Qual é a importância das pessoas estarem lá? Por que que elas devem estar nos visionários? Eu digo que se existisse o grupo de visionários há 15 anos atrás, eu teria evitado muitos erros, teria encurtado muito o meu caminho. A gente sabe que a vida do empreendedor ela é muito solitária. Sim. E muitas vezes a gente está passando por problemas que a gente não tem coragem nem de falar para a esposa. Então esses ambientes com pessoas que estão envolvidas no mesmo propósito, buscando crescimento e seguro para você se abrir, é algo realmente muito rico, transformador e que vai acelerar os seus resultados. Hoje eu olho o Visionários como uma excelente oportunidade para o empreendedor do interior ter acesso a grupos, clãs, clubes de pessoas que estão buscando crescimento e conhecimento. Antigamente, a gente precisava se deslocar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, e hoje aqui em Araçatuba a gente tem uma oportunidade rica, igual essa, né? Com uma empresa com um propósito tão valioso que pode contribuir com a vida de tantos empresários e empreendedores e transformar a nossa região. Que bom, cara. Eu fico muito feliz com esse feedback, porque isso não foi combinado. Você tem visto o nosso trabalho e você tem visto o nosso propósito ecoar. Ou seja, estamos caminhando da forma correta, no caminho certo. E quero agradecer você por vir com a gente nesse caminho, por apoiar esse projeto, aceitar o convite de estar aqui hoje e ter entregue esse conteúdo que eu tenho certeza te agradeço. Que vai ser Foi um prazer imenso. Transformador. Conte Obrigado, sempre irmão. comigo. Comigo também, tá? Foi um prazer imenso. Então volte, que a gente tem mais 1h30 pelo menos de papo para Pode deixar, com o maior prazer. É isso Conte aí, comigo. gente. Chegamos ao final do primeiro episódio do Vozes Visionárias. Espero que vocês gostem de tudo que preparamos para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui nesse vídeo e, além disso, nos seguir nas outras redes sociais, como o podcast, o Instagram e até mesmo no TikTok. É isso aí, estamos em todas as redes para transformar a tua vida. Não perca o próximo episódio. Obrigado, Tássio. Oi, meu irmão. Muito obrigado, Até lá. meu irmão. Até lá.